Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de matérias-primas que são utilizadas para produzir os materiais poliméricos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para você se inscrever no canal, né, e deixar um joinha, né, caso você não seja inscrito. As duas ações são de graça, me ajuda muito aqui a continuar a produzir esse conteúdo e para que esse conteúdo chegue para mais pessoas aqui do YouTube, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho das matérias-primas que são utilizadas para produzir os polímeros de maneira geral, né? Uma parte muito importante a gente entender de onde que vem as matérias-primas que são utilizadas para a produção dos polímeros. E o uso comercial aqui de um novo produto, de maneira geral, ele vai depender aqui das propriedades e do custo dele. E o custo de um polímero ele vai depender principalmente do custo do monômero desse polímero e também do processo de polimerização, né? O custo do monômero ali, ele obviamente vai estar envolvendo outras coisas, como por exemplo a questão logística, a disponibilidade natural desse monômero. A viabilidade aqui econômica de um determinado polímero, ele vai depender do custo e disponibilidade de suas fontes de matéria-prima para a produção do monômero, né? Então, se eu tenho aqui uma matéria-prima que é utilizada para produzir um monômero e ela é cara, o polímero vai acabar ficando um pouco mais caro. Mas se ela é muito abundante, o polímero ele vai ficar mais barato. E, obviamente, o processo de produção dele é muito importante, além das partes logísticas, etc. e tal. A gente já viu que polímero, de maneira geral, é um material barato, principalmente em comparação aos outros materiais. Obviamente vai depender do polímero. A gente tem polímeros e polímeros. Tem polímeros mais baratinhos, tem polímeros mais caros para aplicações específicas. As principais fontes de matéria-prima aqui são os produtos naturais, carvão mineral e o petróleo. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles aqui na aula de hoje, a começar pelos produtos naturais, né? Os produtos naturais, o principal aqui, o primeiro que a gente tem é a celulose. Ele é um carboidrato aqui presente em quase todos os vegetais. Ele possui uma estrutura química composta por unidades de glicose ligadas por átomos de oxigênio, formando uma longa cadeia. Então, aqui eu tenho a minha unidade de glicose, eu tenho aqui uns grupos de hidroxilas, eu formo aqui uma longa cadeia, já que eu estou aqui na minha forma como polimerizado, né? Essa aqui é a estrutura básica da celulose. Esse grupo aqui de produtos naturais, de maneira geral, ele foi o primeiro a suprir o homem com matéria-prima, né? São os grupos naturais. E eles são encontrados aqui nessas formas de macromoléculas, e normalmente essas macromoléculas elas são modificadas para eu produzir um polímero comercial. Então, a partir da celulose, por exemplo, que são essas cadeias grandes que eu obtenho aqui, esses grupos de hidroxilas aqui, esses OH, eles vão aqui ligar por entre as cadeias dele, eles vão formar aqui o que a gente chama de ponte de hidrogênio, com os outros OHs presentes nas outras cadeias poliméricas. Essas pontes de hidrogênio acabam atrapalhando algum processamento da celulose, ela acaba ficando um pouco rígida para processar ela. E por conta disso, é muito comum ser processado essa celulose com ácido nítrico. Por quê? Porque esse ácido nítrico ele vai aqui eliminar esse grupamento OH. Aí, ao invés disso aqui, eu vou ter um grupamento R, que vai ser o CH3CO, para produzir um outro produto que a gente chama de acetato de celulose. Então, a partir do beneficiamento dessa celulose aqui com ácido nítrico, eu produzo o acetato de celulose. O acetato de celulose é, por exemplo, utilizado para formar filtros, produzir diversos tipos de filtros de maior ou menor qualidade, que é utilizado aí no seu dia a dia, né? Isso é um material polimérico formado a partir de um produto natural. Um outro produto natural, que a gente já até comentou aqui nas últimas aulas, é a borracha natural. Ele é um polímero aqui natural, que ele é encontrado aqui na Hevea brasiliensis, né, na seringueira, e ela é obtida aqui como uma emulsão de látex de borracha em água, né? A seringueira, a Hevea brasiliensis, látex, né, no meados aqui do século XIX até o século XX, o Brasil ele foi o maior produtor e exportador de borracha natural do mundo, né? Esse aqui foi o que a gente chamou de ciclo da borracha. E ela aconteceu aqui no estado do Amazonas entre 1827 e 1915. Se vocês lembrarem da nossa última aula, vocês vão lembrar que o processo de vulcanização ele foi feito ali mais ou menos, né, na década de 30 para a década de 40. Então, nesse processo aqui, explodiu o uso de borracha, era utilizado em automóveis e em diversas outras aplicações, depois de beneficiado esse látex. Se vocês observarem também, os produtos sintéticos de polímeros começaram mais ou menos na década ali, em 1915. Então, em 1915, começou a ter a decadência ali do ciclo da borracha, exatamente porque eu comecei a ter polímeros sintéticos, então eu não precisava tanto utilizar produtos naturais, como, por exemplo, o látex. Hoje em dia, o Brasil ele produz apenas 1% da produção mundial, ele consome quase o dobro que produz. A estrutura química aqui da borracha natural
é o policis isopreno, né? Hoje em dia, a produção aqui do Brasil, ela se dá basicamente ali na região de São Paulo, São José do Rio Preto e Barretos, e ele contribui ali com metade da produção nacional de borracha natural, né? Hoje em dia, ela não se dá mais em florestas como era feito antes. Hoje em dia, você, como uma indústria, né, você planta a árvore e você colhe ali o látex para produção. Então, aqui eu tenho a fórmula da borracha natural, que é o policis isopreno, e a gente tem aqui o processamento de vulcanização, que é interessante para a gente sempre comentar, que é a partir da adição do enxofre, mais eu vou botar aqui um ΔT, vou botar um calorzinho, eu vou formar aqui as ligações cruzadas de enxofre entre as cadeias, vai acontecer o que a gente chama aqui de reticulação, ou a borracha reticulada, cross-linked polyisopreno, que ela vai melhorar bastante ali as propriedades e vai permitir eu ter outras aplicações quando eu estou falando de borracha natural. Um outro produto aqui natural, que também pode dar origem aqui aos polímeros, é o óleo de mamona. Ele é utilizado aqui na produção do nylon 11, a poliamida, e o óleo de soja, que é utilizado aqui também no nylon 9, a poliamida. O que está diferenciando aí 11 e 9 é a quantidade de carbono que tem entre as ligações. Mas a gente vai falar isso melhor em outras aulas, né? Aqui eu tenho aqui um exemplo da poliamida e que eu tenho o óleo de mamona, que é utilizado para a produção da poliamida. O segundo grupo aqui que a gente tem hoje é o grupo do carvão mineral. O carvão mineral aqui, quando ele é submetido a um processo que a gente chama de destilação a seco, ele vai produzir os seguintes produtos: gases de hulha, que é o gás aqui, amônio, que é amônio, o alcatrão de hulha, que é o tar, e o coque, que é o resíduo aqui dessa saída. E por que ele é importante? Deixa eu passar aqui alguns pontos para apresentar todos para a gente. É que o gás de carvão, por exemplo, ele pode separar o eteno e o metano. Então, a partir do gás de carvão, o gás ali de hulha, eu posso ter o etileno e o metano. O etileno e o metano ele pode ser utilizado para obter aqui o polietileno, e o metano ele é reagido para obter o formaldeído, e o formaldeído ele é utilizado aqui para obter as resinas fenólicas. A amônia ela é utilizada aqui para obter a ureia e as aminas. A ureia e as aminas elas são muito utilizadas para produzir agentes de cura em polímeros, os agentes de curamina são muito utilizadas em resinas epóxi. Essas resinas epóxi aqui, elas são muito importantes para a indústria de maneira geral. É uma resina muito resistente e a indústria utiliza muito ela. Então, a partir da amônia, a gente produz a ureia, que é utilizada aqui como agente de cura para essas resinas epóxi. O tar aqui, ou o alcatrão, ele é utilizado para produzir o benzeno, que a partir do benzeno a gente produz o fenol, e o fenol ele é utilizado para obter as resinas aqui, poliuretano e também a resina poliestireno. São duas resinas muito utilizadas na indústria de maneira geral de polímeros. E por fim do coque, reagindo aqui, eu posso obter, eu adiciono aqui uma reação com CaO, a partir da reação aqui com CaO eu consigo produzir acetileno, e dele eu produzo etileno e o cloreto de vinila. O etileno eu utilizo para produzir o polietileno e o cloreto de vinila eu utilizo ali para produzir o PVC. Então, vocês estão vendo que só no carvão mineral eu produzi aqui uma gama de produtos que podem ser utilizados para obter aqui diversos polímeros, que são muito utilizados, muitos deles provavelmente vocês já viram aí no dia a dia de vocês que eles têm nomes muito comuns. E por fim, minha gente, o nosso último grupo aqui é o grupo do petróleo. De todos os produtos aqui naturais, o petróleo ele é a fonte aqui mais importante de matéria-prima. E é através dele aqui, da destilação fracionária do petróleo bruto, que podem ser obtidas diversas frações. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o petróleo bruto. A partir do petróleo bruto, eu consigo fazer a destilação fracionada para produzir aqui o GLP, gasolina, querosene, diesel, graxas, óleos lubrificantes, asfaltos. Isso aqui basicamente são utilizados em outras indústrias, indústria química, indústria de combustíveis. O que é importante para a gente aqui é a nafta, que ele vai me dar aqui diversos produtos, como, por exemplo, metano, etileno, etano, propileno, propano, butileno, sendo os principais dele aqui o propileno e o polietileno e o butileno, butadieno, que são utilizados aqui diretamente para produzir os polímeros. Lembrando aqui só, revisão de química orgânica, à medida que eu estou aqui reduzindo, vindo para essa direção aqui, a minha quantidade de carbono no meu hidrocarboneto ele está subindo, então a gente vai utilizar aqui os hidrocarbonetos intermediários. E aqui, quando a gente está olhando a cadeia produtiva do plástico de maneira geral, a gente costuma dividir ele em algumas regiões. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês rapidinho, para ficar um pouquinho mais claro esse gráfico. Aqui nessa primeira cadeia, acho que eu posso reduzir um cadinho o zoom. Deixa eu aumentar, reduzir. Acho que aqui está um zoom interessante para a gente. Aqui, por exemplo, nessa parte da cadeia, a gente obteve aqui a nafta.
partir da NAFTA, a gente vai gerar aqui a primeira geração de produtos. Quem é a primeira geração de produtos? A primeira geração de produtos são os monômeros. Né? A primeira geração de produtos são os monômeros. Quem são os monômeros? O eteno, propeno, buteno, benzeno, tolueno chileno, que são utilizados como solventes, entre outros. E a partir disso aqui, eu venho para a segunda geração de produtos. Quem são a segunda geração de produtos? São os polímeros. Eu tenho polipropileno, polietileno, policloreto de vinilo, poliestireno, polietileno tetrafilato, né? Aqui eu já tenho os produtos que são produzidos, ó. Isso aqui é utilizado o PET para produzir garrafas, o poliestireno já é utilizado aqui para produzir equipamentos um pouquinho mais rígidos, o PVC é utilizado para cano, polietileno produzido aqui para embalagens, polipropileno também utilizado aqui para embalagens. Aí aqui eu tenho a minha terceira geração de produtos, que são os polímeros já transformados. Eu parti desse polímero aqui, né, o meu polímero ali é base, digamos assim, e fiz aqui uma conformação para obter o meu polímero que é utilizado já de maneira final. E a partir dele aqui ele é consumido. Eu tenho aqui os setores consumidores de artigos de plásticos, né? Eu tenho construção civil, alimento, automóvel, etc. e tal. E depois que eles são descartados ainda, eu tenho aqui uma outra geração, que é a quarta geração, que é a geração de reciclagem. A partir dessa quarta geração, eu posso reaproveitar muitos desses polímeros para produzir novamente os pallets, reciclar ele e voltar aqui para o consumo. Então, a minha quarta geração é a geração da reciclagem. Então, de maneira geral, o petróleo ele está dividido em todas essas regiões em termos de matéria-prima. Beleza? E é interessante aqui comentar para vocês que a partir do petróleo, eu preciso de aproximadamente 30 toneladas de petróleo para produzir 1 tonelada de polipropileno ou polietileno. Significa que eu vou desperdiçar os outros? Não. Muitos deles vão para GLP, gasolina, etc. e tal, querosene, diesel. Na verdade, só a pequena parte aqui vai para a nafta e depois vai para produzir o etileno e o polipropileno. Porém, vocês podem observar que eu preciso de muito petróleo para obter um pouquinho ali da matéria-prima dos plásticos. Né? Aqui a gente tem algumas imagens dos pallets que são utilizados ali para produzir os plásticos de maneira geral. E por fim, minha gente, por que os mais importantes ali quando a gente está falando em termos de petróleo e tal, é o etileno, o polipropileno e o butadieno. Que a partir deles eu posso obter diversos polímeros. Por exemplo, se eu adiciono cloro, obtenho cloreto de vinilo, que eu obtenho PVC. Adicionei benzeno, produzi o estireno, e produzi o poliestireno. Adicionei oxigênio, produzi o óxido do etileno, e produzi aqui a partir dele o poliéster. E assim vai. A partir do polipropileno, adicionei amônia, obtive aqui a acrilonitrila, que eu obtive aqui as resinas acrílicas. Benzeno, obtive aqui as resinas fenólicas. HCN, produzi aqui o PMMA, polimetacrilato de metila. Oxigênio, obtive aqui o polipropileno, o óxido propileno, que obtenho aqui o poliuretano. A partir da amônia aqui, eu obtive a diamina, que é utilizado para produzir aqui o nylon, por exemplo, que é o PA, que é a poliamida 6,6. Adicionei o cloreto aqui, obtive aqui o neoprene, que é utilizado ali até como tecido. E por assim vai. Então, essas 3 matérias-primas são interessantes, porque depois, com o processamento delas, eu obtenho aqui uma gama de produtos de polímeros. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso que eu queria falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, será um prazer tirar essa dúvida para vocês. Lembrem de se inscrever no canal, ativar o sininho, caso não tenham feito isso ainda, e também de deixar um like nesse vídeo. Dê uma olhada também no nosso programa de membros, porque, cara, você pode ter acesso aqui a conteúdo exclusivo, você vai ter aula antes do público geral, porque eu primeiro adiciono o vídeo lá para os membros e depois eu vou postando para os consumidores padrão aqui, né, os inscritos só do canal. E você pode ter acesso a muito conteúdo extra ainda, e é muito barato, né? Uma cervejinha sua do final de semana, nosso programa mais barato, te dá acesso a tudo isso, e é muito baratinho, e você ainda me ajuda aqui, né? Você apoia o canal, você me apoia aqui, isso me incentiva a continuar produzindo cada vez mais vídeos aqui de maneira gratuita e também de maneira para os membros, para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.